Boa noite. No programa de hoje nós vamos entrevistar o delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz. Já fez operações aí muito importantes e muito conhecidas no Brasil, por exemplo, prisão de Paulo Maluf, prisão do famoso contrabandista chinês em São Paulo, Lau Qin-Shang. Ele também é que apurou aí aquela situação entre a MSI e o Corinthians, e também ele foi responsável pelas investigações da máfia da arbitragem, entre outras questões. Vinha tudo normal, tudo muito bem, até que Dr. Protógenes vinha participando, aí, sendo um dos coordenadores da operação da Polícia Federal, chamada Operação Satyagraha, que, entre outras pessoas, prendeu o banqueiro, o senhor Daniel Dantas. A partir daí, o delegado vem vivendo uma série de problemas. Aliás, não só ele, mas ele e o juiz De Santis, o juiz de São Paulo, que também ordenou por 2 vezes a prisão do banqueiro. Prazer participar aqui com o senhor, prazer ter a sua presença, delegado. Inicialmente, como é que o senhor vê todo esse episódio da Operação Satyagraha? O que é que levou a essa situação? Eu queria que o senhor, antes disso, falasse rapidamente sobre essas outras operações que levaram à prisão de Paulo Maluf, do chinês, do contrabando e da MSI com Corinthians, para chegarmos aí à prisão do banqueiro Daniel Dantas. Inicialmente eu fazia parte da Divisão de Combate ao Crime Organizado, que é uma divisão... O senhor está há 10 anos na Polícia Federal. 10 anos, há mais de 10 anos. Sim. E eu ingressei em 1999, 5 de março de 99, e ingresso justamente e fico lotado nessa divisão de combate ao crime organizado. Divisão essa que foi a divisão que investigou o caso PC Farias e que culminou lá com o impeachment do ex-presidente da República, o presidente Collor. E a partir dali eu realizei um trabalho no Acre, para aprender lá o Hildebrando Pascoal, investigação do lavagem de dinheiro. Cassado. Exatamente, ex-deputado federal cassado. Depois passo um período por 15 meses também em fronteira, em Foz do Iguaçu, onde combato a evasão de divisas e lavagem de dinheiro, um caso célebre que foi chamado caso Banestado, onde nós conseguimos recuperar naquele período mais de 1 bilhão, né, de dólares, 1 bilhão e 200 milhões de dólares na época, né, de dinheiro que saiu do país e que retornaram. E depois eu vou para São Paulo, onde tem um maior fluxo de criminosos, né, de alto escalão, né, de alta periculosidade também, de alto poder, né, aquisitivo. Pela economia de São Paulo, que exatamente. Eu fiquei nesse período, né, nesses outros praticamente 8 anos, no eixo Rio, São Paulo, Brasília. Né, notadamente quando o crime, né, ou começa em São Paulo ou termina no Rio, ou começa no Rio ou acaba em São Paulo. Então, qualquer crime, né, de magnitude necessariamente vai passar por São Paulo. Então, onde a Polícia Federal me determinou que ficasse concentrado, né, esses trabalhos, né, de operações de inteligência, e é onde eu me mantive no anonimato aí durante esses 10 anos, só vi ser conhecido através desse caso Daniel Dantas. Agora, o senhor se manteve no anonimato, mas participando de operações importantes como essa do Foz do Iguaçu, a prisão de Paulo Maluf, a prisão por algumas vezes do chinês Chong, que é considerado aí o líder, um dos líderes do contrabando em São Paulo e no Brasil, e essa operação também complicadíssima aí, Corinthians e MSI. O senhor, inclusive, fez então as prisões de Paulo Maluf, algumas prisões, e do chinês também, do contrabando. Efetuei, evidentemente, na cidade de São Paulo, foram 3 prisões significativas. Foi do ex-presidente da Câmara, Armando Melão, do ex-prefeito Paulo... Municipal de São Paulo. Do ex-prefeito Celso Pita e do ex-prefeito e ex-governador Paulo Maluf. Né? Quer dizer, a cidade de São Paulo estava tomada, né, por pessoas que estavam praticando atos de corrupção, desvio de recursos públicos, e foi assim um trabalho muito significativo para a população de São Paulo e para o Brasil, né, demonstrando que o poder público está atento e vigilante quanto aos administradores públicos do nosso país. E a partir dali executei também uma prisão significativa que foi um dos maiores contrabandistas do Brasil,
né, que foi a prisão do Lawkin Chonk, tentando corromper o presidente da CPI, deputado Luiz Antônio Medeiros. E desvendei também lavagem de dinheiro, a contaminação no futebol brasileiro. Tentava-se aqui uma organização criminosa internacional, tentando ingressar no Brasil, chegou até ingressar no Clube Corinthians, tomar a administração do Clube Corinthians, a MSI, no caso, e fazer malversação, que foi através da empresa MSI, né, com um iraniano e um magnata russo chamado Boris Berezovsky. E nós conseguimos prender essas pessoas no Brasil e daí solucionar que o futebol brasileiro não fosse contaminado. Já visto que essa organização já mirava grandes clubes brasileiros, como Flamengo, Vasco da Gama, até mesmo Atlético e Cruzeiro, aqui Sim. em Minas Gerais, que já tinha sido sondado, Internacional, né, em Porto Alegre. Então, o poder público brasileiro fez-se presente e não deixou que o futebol brasileiro se contaminasse, a exemplo do que ocorre na Inglaterra, que tem um futebol contaminado pelo crime organizado. Delegado, o senhor participou de várias operações aí, prisão de Paulo Maluf, Celso Pitta, do chinês que comandava o contrabando em São Paulo e em parte do Brasil, nunca teve problema, pelo contrário, sempre elogiado. De repente, surgem esses problemas aí no episódio da Operação Satyagraha, da prisão de Daniel Dantas. O que passa pela sua cabeça? E, aliás, também, imagino, pela cabeça do juiz Fausto de Santos, de São Paulo, que também chegou a ter problemas por pedir 2 vezes a prisão de Daniel Dantas. Existem 2 momentos, né, que eu costumo dizer na vida do Brasil, na história do Brasil, né? Existe o Brasil antes da Operação Satyagraha e existe o Brasil depois da Operação Satyagraha, né? Ou seja, o Brasil, né, que estava antes da Operação Satyagraha, era um país, né, que estava dominado, né, por um grupo de pessoas, né, um verdadeiro clube de amigos, e que faziam da coisa pública como se fosse o seu próprio quintal, o seu próprio celeiro de benefícios privados, ou seja, havia um desequilíbrio entre o que é público e o que é privado. E depois da Operação Satyagraha revelou esse grande esquema que estava instalado no Brasil há mais de 20 anos, isso desde a época do excelentíssimo senhor ex-presidente da República, Fernando Henrique, que esse grupo é originário do processo de privatização no Brasil. E, com isso, ao revelar esse esquema, também demonstrou a fragilidade das instituições da República em combater esse grande esquema criminoso, ou seja, as instituições foram frágeis no sentido de que levar à frente ou consolidar esse processo que foi revelado numa operação policial, né? Ou seja, se revelou um grande esquema criminoso através de uma operação policial, cujo delegado sou eu, o delegado Protógenes, que coordenou esse processo, né, em prol do povo brasileiro, em prol do Brasil, né, ou seja, impediu que riquezas do nosso país fossem negociadas de forma obscura, de forma ilícita, né, para o exterior. Né, o banqueiro condenado tem mais de 1.000 concessões de exploração no subsolo brasileiro, chega a mais de 1.400, né, com uma dimensão maior até do que uma empresa Vale do Rio Doce. Banqueiro Dantas, né? Aí, né? Exatamente, o banqueiro condenado Daniel Dantas. E dentre outros esquemas criminosos perpetrados por esse grupo que permanece no país com tentáculos na estrutura do Estado, tentáculos, né, com estrutura política muito bem montada, com o intuito de desviar as riquezas do nosso país. Ou seja, formou-se um acordo, que esse acordo não foi feito no Brasil, não foi feito no meu país, esse acordo foi feito fora do Brasil e com a participação, né, de um clube de amigos pensando que o Brasil fosse o quintal da casa deles. E não é. O Brasil é dos brasileiros, o Brasil é nosso, né? Então eu entendo que a partir desse momento foi revelado para nós brasileiros como estava o nosso país. Sim. Como se processavam as coisas no nosso país. Só lembrando, o delegado Protógenes veio a Belo Horizonte a convite do Sindicato dos Jornalistas e da Associação dos Jornalistas do Serviço Público, a JOSP, para uma palestra seguida de debate, inclusive sobre a questão da comunicação. Eu pedi à jornalista Cibele Pinholati, da TV Band, que preparasse algumas perguntas.